Imagina o desespero das suas crianças se perderem em Sete Além. E imagina você ter provas disso, provas materiais, que é o que vocês vão ver no final desse vídeo. Hoje o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici. Nos vemos em Sete Além. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Boa madrugada, alminha. Deixa eu arrumar a alminha aqui que ela tá meio descompensada hoje. Não sei o que tá acontecendo. Aí, tá bom, né, alminha? Tá bom? Tá bonitinha. Eu recebi um relato assustador. Um relato que uma pessoa que trabalha com a área mística, que ela é muito especialista nisso, ela conhece. Uma pessoa que você pode se consultar. Eu vou até deixar o relato, o contato dela aqui. E esse relato é contado por ela, mas foi passado para ela por uma, vamos dizer assim, uma cliente dela. E engraçado que a cliente não conhecia Sete Além, mas ela pisou lá. Na verdade, não a cliente, mas a família dela. E você vai entender, no final ela tem até uma prova material. A cliente tinha uma prova material para mostrar. Então, vem comigo nessa. Mas antes, me ajuda. Dá aquele like no vídeo. Se inscreve no canal e ativa as notificações, me ajuda demais. Além disso, você pode, como sabe, entrar no nosso canal de Telegram e também entrar no nosso chat no Telegram, ou seja, no nosso grupo. E eu conto com você também para curtir e seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo agora e mandar também aquele e-mail esperto para mim. Falando qualquer coisa, escreve assim para mim: ô Luciano, você é bonito. Ô Luciano, você é feio. Não, isso não, só bonito. Eu vou estar esperando. Vamos agora para o relato da Daisy. Bom, quem enviou esse relato, como eu falei para vocês, foi a Daisy de Paula Heinz. Ela é conhecida como a Dona Bruxa Taróloga. Entrem aí no Instagram dela, @Daisy_Heinz. DEYSE_HEINZ. E visitem para vocês conhecerem o trabalho dela. Ela enviou esse relato pra gente. Vou começar a ler agora, ele é meio longo e ele é, como vocês gostam, Sete Além raiz. Eu sou umbandista, mãe de santo. Jogo tarô e uma consulente me procurou desesperada por ajuda espiritual. Eu ouvi todo o relato. Quanto mais ela contava, mais eu tive certeza. Se trata de Sete Além. Viu só? Sabia. E agora, hein? Tá todo mundo com relato de Sete Além, tá aumentando muito. Daqui a pouco todo mundo vai para lá. Bom, voltando ao que a Daisy falou. Ela relatou que em maio, a consulente da Daisy, ela relatou que em maio, devido ao isolamento, sua família resolveu que seria melhor se todos ficassem juntos no sítio dos pais dela em Sorocaba. Um beijo para os meus amigos de Sorocaba. Disse que desde o momento que fazia a mala deles, ela teve uma sensação de que algo estranho aconteceria. Então, ela foi na gaveta do filho e encontrou uma camiseta e um shorts que ela nunca tinha visto. As roupas, essa camiseta e esse shorts estavam sujos e eram velhos. Estavam encardidos e cheiravam muito mal. Ela nunca teve diarista em casa, então como poderiam aquelas roupas estarem ali? Ela perguntou para o pessoal da família e ninguém prestou atenção. Ninguém nunca presta. Naquele dia, ela não estava a fim de começar a gritar tão cedo. Mas, como todos estavam estressados com os preparativos e ela sozinha para fazer tudo, ela deixou isso para lá. Enfiou as roupas numa sacola de mercado e deixou no chão.
do lado da máquina de lavar na área de serviço. Então aquelas roupas encardidas, sujas, o short e a camiseta fedido, ela pôs numa sacola de mercado e pôs do lado da máquina de lavar. Então ela, o marido, a filha de 18 anos e o filho de 5 anos foram para Sorocaba, saíram de São Paulo e seguiram sentido interior. Durante a viagem para chegar no sítio, passaram por uma estrada de terra. Seu filhinho de 5 anos falou naquele momento algo que não fez sentido nenhum. Ele falou assim: "Eu nem acredito, mãe, nós estamos perto da casa do meu melhor amigo que eu ainda vou conhecer." Eles deram risada, não deram muita atenção para o menino, mas a consulente da Daisy ficou com aquilo na cabeça. Minutos depois, ouviram um barulho, como se eles tivessem passado por cima de algo na estrada e um dos pneus explodiu. O marido dela confirmou, ele controlou o volante, parou e confirmou que realmente o pneu estava estourado. Pegou o celular, notou que não tinha sinal de rede nenhum. Quer dizer, ele tentou ligar, na verdade, ele não ligou. E ele não encontrou sinal. Não tinha no celular dela, nem do marido, nem no da filha de 18 anos. Aí o marido trocou o pneu xingando, porque ele nem queria ficar com a família da esposa. Ele falou: "Por que eu tô indo nessa porcaria? Vou ficar esse tempo todo com a família da minha esposa, que droga, furou o pneu." Sabe como é que é, né? Nisso, a mulher, a consulente, se virou para trás porque percebeu que o filhinho dela estava acenando para alguém, todo feliz. E a menina de 18 anos, a filha, começou a implicar com o irmão. Ela falou assim: "Olha que moleque doido, mãe, já começou com graça." E o menino respondeu: "Não é graça não, é o meu amigo. É o amigo que eu vou conhecer. Olha ele lá, mãe, olha." Então o menino falou: "Olha lá meu amigo, mãe, eu tô dando tchau para ele e tal." Ela estava cansada, com fome, vontade de ir no banheiro, sede. E aquilo deixou ela com mais raiva ainda, ela nem se deu o trabalho de brigar com o filho e com a filha. Pneu trocado, seguiram a viagem na força do ódio. Uns quilômetros à frente, eles passaram por um posto de conveniência. Sabe aqueles postinhos? Eles nunca tinham visto esse posto antes. Não era a primeira vez que ela fazia aquele caminho. Aquele sítio era da família dela desde quando os avós dela casaram. E a mãe dela tinha nascido nesse sítio. Então, assim, ela ia e vinha naquele sítio desde quando era bebê. Ela foi milhares de vezes. E ela nunca tinha visto aquele posto. Estranho, né? Porque quando você vai, você decora o caminho. Sabe como é que é, né? Era um posto velho, depredado, que parecia estar desativado. Desativado se não fossem uns carros antigos também caindo aos pedaços estacionados lá. Entendeu? Posto antigo, carro antigo, depredado, estacionado. Quando você vê isso aí, foge. Foge, porque isso aí é 7 além. Vai por mim. É o único... Meu, acredita. E aí, era um posto velho, depredado, que parecia estar desativado, mas acho que não estava por causa desses carros antigos. Ela até falou assim: "Nossa, quem coleciona carro caindo aos pedaços?" E ela comentou com o marido dela: "Meu amor, esse posto eu nunca vi na vida, você já viu?" O marido de saco cheio, falou assim: "Eu não prestei atenção, mas se você não viu é porque você é cega. Nem olha com essa cara porque você responde pra mim sempre assim." Ela respirou fundo para não começar a briga, faltava pouco, né, para chegar no sítio. E aí ela pensou: "Vou perguntar pro meu pai sobre esse postinho quando eu chegar lá, porque realmente eu nunca vi, seria o tal do efeito Mandela?" E foi a primeira coisa que ela perguntou pro pai depois de abraçá-lo. O pai achou engraçado e respondeu que depois do galpão da empresa não tem mais nada até o sítio. Não tem posto, não tem galpão, não tem mais nada. Então tem um galpão de uma empresa, que acho que é da família, não sei. Depois é só estradão até o sítio. Não tem posto, nunca teve. E o pai dela falou isso pra ela. Bom, aí ela falou: "Tinha sim, porque eu vi, mostrei pra minha família, todo mundo viu também." Mas aí ela deixou pra lá esse assunto. A primeira semana, segundo essa consulente, foi uma maravilha. No final de semana seguinte, a irmã dela chegou com a família, então virou uma bagunça. E a avó cozinhou umas delícias, os homens ficaram fazendo churrasco, tomando cerveja. O marido, que não queria vir, né, o marido dela, que estava chato pra caramba, era o que mais estava aproveitando.
A criançada brincando, pulando na piscina, correndo. Todo mundo dormia tarde, acordava tarde. Aí ela notou que o filho dela, de 5 anos, o menininho estava meio aéreo, estava muito calado, e ele é bagunceiro, e ele não estava interagindo com os primos. Algumas vezes ela teve a impressão de ouvir o menino conversando, cochichando com alguém, mas quando algum adulto se aproximava, o menino ficava quietinho. Num sábado eles resolveram fazer lasanha, só que faltava alguns ingredientes pouquinhos, tipo queijo, presunto, carne moída, extrato de tomate. Faltava tudo, né, na verdade. Alguém teria que ir no mercado e pela primeira vez na vida, a filha dela, de 18 anos, se dispôs a buscar. Essa filha é habilitada há alguns meses, ela dirigia aqui em São Paulo já, então, e voltava para a faculdade sozinha com o carro, então dava para confiar. E que ela até se perguntou que perigo teria naquela estrada de terra que é pouco ou nada movimentada e o supermercado era muito próximo. O filho dela, o menininho de 5 anos, e os sobrinhos quiseram ir junto. E aí todo mundo pôs a máscara e pá, correu pro carro. Aí ela entregou uma nota de R$100 para a filha e falou, tó, compra aqui. Nesse momento que as crianças iam saindo, ela até comentou com a irmã dela, na verdade, né? Ela falou assim, ó, graças a Deus, pelo menos por uma horinha, nós vamos ter silêncio, vamos ter paz, sem essas crianças gritando e correndo. A gente merece um pouco de descanso sem filho gritando, mãe, mãe, mãe. A irmã dela riu e concordou. Quando a cliente da Daisy contou isso para ela, essa parte específica ela contou chorando e arrependida de ter dito, de ter falado essa besteira. Segundo ela olhou no relógio da parede da cozinha e faltava alguns minutinhos para meio-dia. Então o desespero estava para começar. Tinha passado 1 hora desde que as crianças saíram e nada de voltarem. Resolveu ligar para o celular da filha, mas caía direto na caixa postal. Ela ligou muitas vezes e nada. Gritou para o marido que estava na churrasqueira, ele, o cunhado e o pai dela. Estavam bebendo desde as 8 da manhã. Quando ela contou tudo, ela relatou a preocupação e eles não levaram a sério. Segundo os homens, as crianças estariam de volta logo e foram beber mais. O coração dela apertou e ela lembrou do posto que tinha visto na estrada. Lembrou do filhinho acenando pro amigo, coisas que não faziam sentido, mas que não saíam da cabeça dela. Ela tentou ligar muitas vezes ainda para a filha dela de 18 anos. Só que eles não atenderam, então ela e a irmã dela pegaram o carro e foram atrás dos filhos. Seguiram pela estrada, uma estrada fácil de ir, é uma estrada. De longe, viram o carro da filha. Quer dizer, o carro que a filha estava dirigindo. Encostado na estrada, ficaram aliviadas. Ufa, finalmente está ali. Ela sentiu alívio por alguns segundos, porque quando eles se aproximaram do carro, notaram que o carro estava vazio. A irmã dela, que até aquele minuto não estava muito preocupada, estava curtindo tudo, levando na boa, começou a ficar desesperada, desceu do carro chorando. O carro estava parado no sentido da cidade, ou seja, eles nem chegaram a ir para o supermercado. Não tinha sinal deles, eles sumiram. O celular não tinha rede, nem serviço, não dava para pedir socorro, ligar para a polícia, ligar para a família. E agora? As pernas dela tremeram e ela caiu ajoelhada na terra e começou a rezar. Ela pediu para Deus ajudar. Nessa hora ela só lembrava do posto que ela tinha visto de conveniência um pouquinho ali do lado. Meio ao choro e grito, contou para a irmã do posto, no caminho do sítio. A irmã dela falou, olha, eu acabei de chegar e não vi posto nenhum. Não tem droga de posto nenhum. Só que ela falou, eu vou andar e vou encontrar esse posto porque tem droga de posto sim. E saiu andando. O carro era da irmã dela, que respondeu no grito que não sairia de perto do carro onde as crianças poderiam voltar, caso eles voltassem, né? Alguém tinha que avisar a família que estavam em casa sem saber de nada, estava lá no churrasco. Entre gritos e mais choros, resolveram que a irmã voltaria para o sítio para avisar os outros e ligaria para a polícia, enquanto a cliente esperaria no carro. Enquanto a que está contando a história esperaria junto ao carro das crianças. Lógico que ela não conseguiu esperar, e assim que a irmã dela foi, ela
decidiu procurar as crianças. E adivinha, a chave estava no contato. Então ela saiu com o carro que a filha tinha deixado lá abandonado. A chave estava no contato, ela pegou o carro e foi. E ela dirigiu até o galpão da firma, que tem aquele tal galpão na estrada. E não viu o posto, realmente. Ela fez o retorno, foi até o lugar que eles encontraram o carro novamente abandonado e nada do posto. E nada das crianças. Aqui a Daisy fala, ela me contou soluçando que não era possível aquilo estar acontecendo. O desespero tinha atingido o nível máximo. A irmã não voltava e a hora estava passando. E se ficasse à noite? O que teria acontecido? Assalto? Sequestro? Abdução alienígena? Nesse desespero, fez o trecho até a firma. E de volta umas 5 vezes até o galpão. Até cruzar com o carro da irmã. A irmã veio com o marido, o pai, o cunhado. A avó ficou em casa caso a polícia ou as crianças ligassem. Os homens chegaram bêbados e a irmã e ela ficaram histéricas. Ninguém se entendia, gritaria total. Depois de muita discussão, quando tinham chegado à conclusão que o melhor era ir até a delegacia fazer um BO, chegou uma viatura com 2 policiais. Ela tomou a frente e contou tudo pro policial. Falou que viu o posto até, inclusive. Falou tudo pro policial. Os policiais nessa hora se olharam. Estranho. O marido dela emendou assim que ela era doida e que estava falando desse maldito posto a todo momento. Isso irritou mais ainda ela. Um dos policiais, que era muito calmo, contou que realmente não existia nenhum posto naquele trecho, mas que ela não era a primeira pessoa a relatar ter visto um posto ali. Sem contar muitos detalhes, ele falou que também não era a primeira nem a segunda vez que as pessoas se perdiam e desapareciam naquele trecho. Os policiais pediram que todos fossem para a delegacia. A minha cliente e o marido foram de carro, no carro encontrado na estrada, o carro que a filha estava dirigindo, e os outros foram no carro da irmã. Na delegacia fizeram um BO, um boletim de ocorrência. Todos os policiais, ao ouvirem o relato, ficavam se olhando, suspeitos, achando estranho. Mas o mais interessante, a polícia disse que deveria esperar 24 horas após o desaparecimento para começar a dar como desaparecido mesmo, porque todos poderiam aparecer em breve. Um dos 2 policiais que chegaram logo de cara, aqueles que atenderam na estrada a ocorrência, chamou a cliente dela baixinho e falou assim: fica calma que as crianças vão aparecer, porque todo mundo que some aqui reaparece. Ela estranhou. Ainda na delegacia, eles ligaram de minuto em minuto para o sítio para perguntar, para a mãe dela se tinha notícia, mas nada. Saíram da delegacia 11 horas da noite. Pensa no terror. Ligaram mais uma vez para o sítio no caminho e nada. Ela e o marido não trocaram mais nenhuma palavra, só choraram o caminho todo. Todos os adultos estavam em depressão. Porém, ao estacionarem o carro, eles ouviram as vozes da criança e da avó no sítio. Ela sentiu um alívio e entrou na casa agradecendo a Deus. Quando correu para abraçar os filhos, ela paralisou. Adivinha? Impossível. Era impossível, mas era isso. O filho dela estava vestindo aqueles shorts e aquela camiseta suja, fedida, que ela tinha encontrado na gaveta antes da viagem, tinha colocado numa sacola de mercado e deixado do lado da máquina de lavar, na lavanderia. Como isso era possível? E aí, as crianças, os priminhos e a filha dela de 18 anos, uma adulta, contaram para ela. A filha contou que enquanto dirigia para o supermercado, viu um posto de conveniência. E o seu irmão, um menino de 5 anos, falou que queria ir lá, que era para ir lá. Ele pediu tanto e apelou, usando o famoso por favorzinho, que convenceu a irmã a parar para comprar tudo naquele posto. As coisas da lasanha. O estacionamento do posto de conveniência estava lotado de carros antigos, então eles deixaram o carro na estrada. Pensou que fosse um desses encontros de colecionadores de carro antigo. Nunca tinha visto nenhum daqueles modelos antes, mas ela não conhece muito bem carro, mas ela achou muito estranho aqueles modelos.
A menina ainda relatou ter pensado em como alguém compraria ou colecionaria uns trem tão mal cuidado, caindo aos pedaços, palavras dela, mas que só poderia ser coisa de velho. Entraram todos no estabelecimento e o bizarro, que foi o termo usado pela filha dela de 18 anos, foi o termo que ela usou para descrever o local e as pessoas. Ela falou assim: era um povo feio, tudo com pele amarela de doente, dentes podres, os homens e as mulheres eram esquisitas, tinham as sobrancelhas grossas e unidas. Inclusive, crianças eram horrorosas. Crianças tinham fisionomias de velhas e eram sofridas. O lugar fedia podre. Tinha uma barulheira, todo mundo berrando. Tocava uma música que ela não conseguia explicar. Era um ruído que estava grudado na cabeça dela. A música era um chiado fino, alto, que dava a impressão de estar tocando dentro do corpo dela. A música machucava o seu pensamento. Era uma penumbra, estava tudo meio escurinho. Aquelas pessoas estranhas, crianças velhas, pessoas amarelas, tudo na penumbra, lugar fedido. Pensa. Uma luz que não iluminava e era difícil enxergar as coisas. Ela tinha que forçar os olhos, piscar algumas vezes para distinguir os objetos, e além disso tinha aquela música que machucava o pensamento. Os objetos que ela viu lá, ela nunca viu em nenhum lugar na vida. Não dava nem para imaginar a utilidade daqueles objetos. Eram muitos corredores dentro daquele posto e prateleiras cheias de comida, comidas largadas e coisas sem sentido. Enquanto se concentrava para lembrar o que precisava comprar para a lasanha, a música de dentro do local apagava as memórias dela, apagava as palavras. Era como se fosse um artifício, uma armadilha, você entende isso, né? A música apagava a memória dela, a ponto de até você esquecer quem você é. A gente já viu isso em outros relatos. E ela se esforçava demais para lembrar. Talvez a força do seu pensar fez a música parar. E então ela pensou tão forte que a música parou. E aí nisso, todas as pessoas estranhas que estavam lá pararam de gritar e de conversar entre si. Nisso ela sentiu as mãozinhas dos primos dela, agarrando a mão dela, a roupa, o irmãozinho dela, todo mundo agarrando ela. Ela sabia que eles estavam chorando. Aí o que ela fez? Ela fechou os olhos. E ela ficou com medo de abrir, porque ela sentiu o peso daquelas pessoas bizarras encarando ela. Ela só foi abrir os olhos quando um dos priminhos dela chamou. Quando ela abriu os olhos, o irmão dela, de 5 anos, tinha desaparecido. Ele tinha sumido. Mãe, ele sumiu. Mãe é porque é a menina que está contando. Mãe, ele sumiu. E não foi culpa minha. Foi 1 segundo. As luzes começaram a piscar. Era uma luz sem cor. Parecia que estávamos dentro de uma das fotografias do binóculo da vovó. E as pessoas apontavam o dedo em nossa direção e gritavam. Eles gritavam sem mexer a boca. Intrusos, saiam daqui, vão embora, saiam daqui, vocês não são daqui, sumam, saiam daqui, vocês não podem ficar aqui. Bem enfáticos. Eu olhei para uma senhora que estava bem próxima de nós e pedi ajuda. Isso é a menina de 18 anos contando para a mãe, hein? Não esqueçam. Contei que eu precisava comprar lasanha e que a minha mãe pediu e perguntei se ela tinha visto meu irmão, mostrei o dinheiro. A velha riu. Quando a velha abriu a boca não tinha dente nenhum e veio um bafo tão podre que a menina quase vomitou. Os priminhos começaram a chorar muito, tremeram e agarraram a ela, mais ainda. E as pessoas bizarras continuaram a falar: saiam, intrusos, saiam daqui. Vocês não podem ficar aqui, saiam. A menina contou que ela não conseguia se mexer, não dava nem para andar. E a música entrou de novo na cabeça, mais alta e barulhenta. Mas ela não desmaiou, porque ela nem sabe qual é a sensação de desmaiar. De repente, mas assim, ela falou que foi um de repente que pareceu horas. O irmão dela apareceu, de mão dadas com um menino muito bizarro, muito estranho. E o irmãozinho dela veio falando: esse aqui é meu amigo, que eu disse que eu ia conhecer hoje, lembra? Eu não falei pra você? Lembra no carro quando eu falei que eu ia conhecer o meu amiguinho do futuro? E o menino bizarro chegou perto dela e disse que também conhecia ela. Ele falou: eu te conheço. Ele sugeriu, olha só, ele sugeriu que o meu irmão, a menina contou, ele sugeriu que o meu irmão fizesse comigo o que ele fez com a irmã dele. Estranho, né? Na hora eu puxei meu irmão pra fora, mas mãe,
Ele não queria vir com a gente. Ele disse que ele queria ficar com o amigo dele lá dentro. Aí eu fiquei louca, fui arrastando todo mundo para fora, todas as crianças. O amigo bizarro dele disse para eu não falar alto, porque o alguém poderia acordar. E quando alguém acorda, ele sai para pegar as pessoas. Eu não quis saber, mirei rumo à porta e comecei a correr, as crianças também. E o menino bizarro atrás da gente. E já estava escuro, já era de noite. Tinha neblina, estava frio. Chegou a esfriar os meus ossos. Daí a gente correu muito. A gente correu e não chegava nunca até a estrada, mãe. Mas quando conseguimos chegar, eu olhei. Eu pisquei para ver melhor e o carro não estava lá, o carro tinha sumido. Sentamos na estrada. Meu irmão ficou chorando porque queria voltar para ficar com o amiguinho. Os primos pedindo para ir embora, chorando, todos tremendo e batendo os dentes de frio. Eu entrei em pânico porque como eu vou explicar que eu perdi o carro, que eu não fiz as compras? Como eu vou explicar que passou um dia inteiro em alguns minutos? Foi aí que eu vi você, mamãe. Isso a menina contando. Eu vi você passar na nossa frente dirigindo o carro. Nós gritamos, corremos atrás de você, acenamos, mas você não olhou. Você não ouviu a gente gritar. Mãe, você foi e voltou várias vezes. Você foi e voltou, parece que estava indo até o galpão e voltava e não via a gente. Depois passou a tia em outro carro com o papai, o vovô e o tio. E também ignoraram a gente. Vocês ignoraram a gente na beira da estrada. E aquela peste de moleque bizarro estava lá perto do posto e de longe, morrendo de rir, ele ficava gritando, bem feito, bem feito. Como se não bastasse tudo isso, começou a ventar forte e a tempestade começou a cair. Ficou frio e a gente não sabia respirar debaixo de tanta água que caía. A solução foi ir a pé, pela estrada, com chuva, até o sítio. Nós andamos até o sítio. Isso foi a história que a menina contou. E os sobrinhos, pequenininhos, confirmaram. Um falou, a gente ficou com muito medo. O outro falou, eu fiquei com tanto medo que eu fiz xixi na calça. O outro falou assim, tinha monstro lá dentro. Eles queriam comer a gente. Você não viu? Eles iam picar a gente para vender como carne moída. Estava todo mundo traumatizado. Choraram muito, estragou o passeio. E ainda hoje, essas crianças, os sobrinhos da moça que contou a história, não conseguem dormir sozinhos nos quartos. A luz tem que ficar acesa. E quando eles dormem, eles têm pesadelo e acordam aos berros. O filho dela de 5 anos, o filho da moça que está contando, que é o irmão da menina de 18, ele fala assim, mãe, foi legal. Sabe que meu amigo mora ali? Eu disse. Ele me visita às vezes nos sonhos, mesmo quando eu sonho acordado e de dia. Hoje a gente brincou de esconde-esconde e pega-pega. Eu fui na casa dele e comi comida. Sujei minha roupa de sangue e a mãe dele me emprestou essa. Essa é a roupa do meu amiguinho. A roupa que ele estava usando. A roupa fedida. Ela falou que... a mãe, né, do amiguinho, falou que vai lavar a roupa e depois trazer aqui para você, mamãe. Eles me convidaram para ir lá outras vezes, passar as férias. Mas eu falei que eu vou pedir para você e para o papai. Foi super legal. E o meu amigo disse que ele já tinha me visto lá, no futuro, muitas vezes. E que eu vou morar com eles lá para sempre. Para sempre é muito tempo, né, mamãe? Eu posso morar lá, mamãe? Deixa? Deixa, por favorzinho, vai. Por favorzinho. Eu convidei ele para vir aqui amanhã brincar comigo, mamãe. Se você falar com a mãe dele, ele pode até dormir aqui, né? Deixa, mamãe, por favorzinho. Diz que sim. Bom, arrepiou aí? Voltaram todos para suas casas em São Paulo. No dia seguinte, assim que o dia clareou, os pais dela colocaram o sítio à venda. E até hoje está à venda. E eles moram com ela, com a consulente. A cliente conta que existe um lugar além, um tal de 7 além. E ela tem certeza, provas absolutas de que isso é verdade. E ela está apavorada. Seu filho fala, brinca, canta, dá gargalhadas e afirma que o amiguinho está sempre do lado dele. Assim que entrou na sua casa em São Paulo, ela, cliente, correu até a lavanderia. E adivinha?
ela encontrou as roupas do filho dela na máquina de lavar, do lado. Estavam dentro da sacola as roupas originais do filho dela. Como é possível ter sido trocada? A mãe do menininho bizarro tinha ido até lá? O que você acha? E aí, o que você achou? Esse foi o relato da Daisy. Assustador, não? Tem muitos detalhes que dá pra gente conversar. A criança, o local, os diálogos. Então vamos conversar. Vem conversar comigo, eu te convido. Mas até lá, você já sabe, o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici e nos vemos em Sete Além.